Certo, boa noite, família NBN Living. Prazer estar com vocês mais essa noite, compartilhando informações sobre a nossa tecnologia Genoxidil. Então, hoje eu vou falar sobre a inflamação, que é aí a principal causa das doenças crônicas não transmissíveis, que é o quê? Eu vou especificar, mas é hipertensão, diabetes, dentre outras muitas, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho da nossa empresa, que tem uma experiência aí de mais de 30 anos no mercado, né? É a Grau Farmacêutico, conta aí com laboratório próprio, que é Herbolares Internacional, com anexo de Farma, as certificações a nível internacional, isso é muito importante, toda a equipe técnica, científica, por trás dos nossos produtos, elaborando e trazendo o que há de mais moderno aí para a gente, que são nutrólogos, biólogos, os nossos médicos, a tecnologia Genoxidil homologada, que é um diferencial, que realmente diferencia o nosso produto dos outros produtos do mercado, os nossos procedimentos orgânicos, nossa matéria-prima é orgânica, natural, não tem reações adversas, a não ser que você tenha alergia a algum componente do produto, como qualquer coisa que venha da tua alimentação que você possa vir a ter também. E aí o plano de negócios, residuais de 75%, a nossa expansão, a nossa empresa está aí numa expansão mundial e a nossa companhia ela é global. Aqui é o logotipo dos nossos laboratórios, da Herbolares Internacional e da Chifarma. As certificações de classe mundial, também é muito importante saber que cada país traz para a nossa empresa, né, a sua certificação, né? Cada país tem sua instituição sanitária que traz as certificações aí para a nossa empresa. Os nossos escritórios corporativos internacionais, que estamos aí em operação em 18 países e legalmente estabelecidas em 75, em distribuição em 75. Convido vocês para que venham conhecer nosso escritório, ele é bem estruturado para receber vocês, terem treinamento, trazer cliente, é só agendar e está tudo certo. Aqui, né? Para que todos saibam, todos os produtos fabricados pela NBN Living, eles atuam nos nossos sistemas de saúde, sistemas que nós já possuímos. Então, o que ele faz? Ele move ali, né, de uma forma melhor, mais benéfica para a gente, ele nos ajuda. Então, temos o sistema antioxidante, imunológico, nutrição celular, desintoxicante e anti-idade. Então, são os sistemas que eu abordo aí sempre às quintas-feiras com vocês, às 15 horas, bem detalhado, e a gente conversa bastante, é um bate-papo bem legal. Então, quem não sabe, participe. Quem ainda não participou, participe. E as nossas redes sociais, vamos entrar, vamos seguir, vamos curtir, vamos compartilhar, que é muito bacana, bem interessante. Então, vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre a inflamação nas doenças crônicas não transmissíveis. Mas vamos primeiro entender o que é inflamação, né? Porque a inflamação, né, em si, o que ela é? Ela é um processo de luta do nosso corpo contra aquilo que é o quê? Que ele entende que é prejudicial, tá? Que é infecções, lesões, toxinas, na tentativa de quê? Dele se autocurar. Então, quando algo danifica lá as nossas células, o nosso corpo vai e libera substâncias químicas que desencadeiam que uma resposta lá do nosso sistema imunológico. E essa resposta ela inclui aí a liberação de anticorpos e proteínas e também aumenta lá o fluxo sanguíneo na área que foi danificada. Então, todo esse processo, pessoal, geralmente ele dura horas ou dias. E esse é a inflamação que? Aguda, para vocês saberem, né, que tem inflamação aguda e a crônica. Essa é a aguda, que dura algumas horas, alguns dias. A inflamação, ela é uma coisa boa, se ela vem para fazer o quê? Um reparo e se ela se resolve. Então, é bom se resolver. Agora, por outro lado, a inflamação crônica, ela ocorre quando essa resposta, o que? Ela persiste. E ela vai deixar seu corpo ali em constante estado de quê? De alerta.
Então, com o tempo, o que acontece? A inflamação crônica, ela pode ter aí um impacto muito negativo nos nossos tecidos e nos nossos órgãos, prejudicando o quê? A qualidade de vida. Né? E nós buscamos aí a saúde, a qualidade de vida. Então, inflamação crônica é um dos dois tipos de inflamação que pode acometer a pessoa ao quê? Ao longo da vida. E aí, a inflamação é a causa das principais doenças crônicas não transmissíveis. Então, as pessoas não sabem disso, mas é a inflamação que causa. Então, doenças cardíacas, câncer, né, são doenças que estão ligadas aí ao processo inflamatório crônico, e é em grande parte também decorrência do quê? De obesidade, sedentarismo, eu até vou estar falando mais nisso, tá? Da má alimentação, do mau gerenciamento das emoções, né? Do estresse. E aí esses aí são os aspectos do quê? Fundamentais. Mas, pessoal, para você ter aí uma inflamação em um órgão, seja ele, por exemplo, uma mama que vai desenvolver um câncer, uma artéria que entupiu e te causou ali um infarto, um AVC, o que a pessoa ela teve que ter antes de causar isso? Olha só, ela teve que ter uma formação de radicais livres aumentadas, moléculas inflamatórias produzidas lá dentro do seu organismo, e vai o quê? Ter um sistema imunológico ativado. Então, quer dizer, pessoal, o que acontece? As pessoas geralmente têm isso, elas param o quê? O que elas fazem? Elas tomam um medicamento que vai bloquear, que é um anti-inflamatório, um corticoide, ou ela vai tomar um remedinho para baixar o colesterol, a pressão dela, a glicemia, e é o que eu sempre falo, você está agindo ali nos seus sintomas, tá? Mas quando você vai lá para a causa do que realmente ativou todo esse processo, né? O que você vê, por exemplo, a má oxigenação das suas células. As células, elas precisam ter uma boa oxigenação. A falta de oxigênio, por exemplo, toda a isquemia, ela ativa aí uma inflamação. Aí, o que vem? Vem aquela respiração ansiosa, mais superficial. A falta de atividade física vai oxigenar mal os seus tecidos, então também tem consequências. E temos um microbioma intestinal inadequado também. O que é o microbioma? É a nossa flora intestinal, conhecida mais como flora intestinal, que ela vai o quê? Inflamando a pessoa. E vocês sabem de onde tudo isso começa? Começa lá do uso de antibióticos. Olha que interessante, lá no parto, quem tem cesárea, então, tem que ficar muito atento. Aí, se você consome pouca fruta, pouca verdura, muito alimento refinado, e é o que eu sempre falo, açúcar, sal, farinhas, isso tudo que acontece te inflama e prejudica principalmente o seu intestino, que eu gosto de falar muito, que é o nosso segundo cérebro, que precisa ser cuidado com muito amor e carinho, porque ele participa de diversas funções, e se ele não está bacana, você pode ter certeza que ele vai prejudicar o seu organismo num todo. Aí, às vezes, você nem sabe que ela é dele. Então, tudo isso, né, vai alterando aí o seu microbioma. A gente tem ainda o quê? As toxinas ambientais, agrotóxicos, metais tóxicos, poluentes. Por exemplo, aquela água que fica na garrafa, aquele plástico esquentando no teu carro, né? Ou um copo de plástico, o alumínio, quando você cozinha numa panela de alumínio, tudo isso inflama, tá? Então, se você cozinha numa panela de alumínio, o que acontece? O alumínio migra lá para o seu alimento, tá? Então tem que também desodorantes, eu falo em desodorantes. Então, assim, tem uma série de coisas, né, que nos inflamam. Então, aí a relação das doenças com a inflamação crônica. Então, o que tem aí, né, em comum nas doenças cardíacas, obesidade, artrite, diabetes, gota, asma, hipertensão, aterosclerose, osteopenia, câncer, uma resistência à insulina, sarcopenia, que é a perda de massa muscular que você tem lá, né? Quando chega a uma certa idade, você acaba tendo essa perda de massa magra, tá? Então, o que tem em comum? A inflamação crônica. E aí tem o tabagismo, o álcool, a dieta, alimentos processados, obesidade, estresse, que, né, são as causas mais comuns. Então, falando novamente sobre o nosso intestino,
Quando o seu intestino ele não está bacana, o que acontece? Passam toxinas, né, que são chamadas aí de lipopolissacarídeos bacterianos, lá para a nossa corrente sanguínea. E elas vão gerar o quê? A inflamação. Então, tá aí uma das causas dos nossos problemas, uma da causa dos nossos problemas. Então, para você combater, você precisa ter uma dieta bacana, consumir fibras, né? Repor as bactérias boas, né? Que é um probiótico, por exemplo, e consumir alimentos fontes de ômega 3, porque ele vai ajudar aí vai te ajudar a eliminar essa lipoproteína que causa a inflamação. Então, precisa ter uma dieta aí equilibrada, tá? Então, o que vai depender, então, para você reduzir a inflamação? Frutas, verduras, vitaminas, né? Minerais, anti-inflamatórios, castanhas, sementes são bacanas, chás, que também são ricos em polifenóis, né? E anti-inflamatórios. E a suplementação adequada e de procedência. Isso é muito importante, porque hoje não adianta, você não consegue tudo ali só pela sua alimentação. Então, tem a nossa suplementação, tem o Genoxidil, que ele já foi mais do que provado para as pessoas, né, pessoal? Que ele atua ali, sim, na nossa inflamação, ele atua, sim, restaurando, recuperando, alimentando as nossas células. Aqui eu gosto de mostrar, tá, que é uma forma mais visual para vocês do que, né, da inflamação, né, das consequências e as causas e as consequências da inflamação, tá? Então, vamos lá para vocês verem aqui de uma forma, né, de imagem. Tá? Então, vamos lá. À esquerda, né, nós temos o quê? Os gatilhos mais comuns, tá? Que é a inflamação crônica, tá? A inatividade física, obesidade visceral, que é lá na sua barriga, na região abdominal, desbiose intestinal, que é uma alteração da sua flora intestinal, a dieta, isolamento social, estresse psicológico, né, que está ligado aí, essa parte está ligada muito à depressão, um sono perturbado, um ritmo circadiano interrompido, né? Por exemplo, você de dia, a gente tem que estar ali sempre, né, no estado de alerta, acordado, e à noite dormindo. Então, tem pessoas que trocam e aí, né, causam problemas, exposições a xenobióticos, poluentes, como poluentes de ar, resíduos perigosos, produtos químicos industriais e o tabagismo. Aí vem aqui a nossa direita, o quê? A síndrome metabólica, diabetes tipo 2, doença hepática não gordurosa, aquele fígado gorduroso, doença cardiovascular, câncer, depressão, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, que é Parkinson, Alzheimer, osteoporose, imunossenescência, que são as alterações que nós temos lá no nosso sistema imunológico. Então, veja quantas situações aí estão interligadas, né, com a inflamação. Então, dormir é importante, praticar atividade física, mudar a sua alimentação, né? A gordura hidrogenada, por exemplo, né, que tem ali em pipoca de micro-ondas, na margarina, em fast foods, e por aí vai. Isso tudo é inflamatório, inflama muito, tá? E se você não consumir bastante frutas e verduras, você vai inflamar, porque não vai conseguir te ajudar. Aí eu digo que vem a necessidade de quê? Aí entra a necessidade da suplementação, para te ajudar nesse processo inflamatório do organismo. Por exemplo, se você é intolerante ou alérgico aí a algum alimento, a lactose, por exemplo, ainda você consome algum derivado, às vezes a pessoa fala assim, eu sou intolerante à lactose, ela não toma só leite, mas eu como um queijinho, eu como um iogurte, não me dá nada. Não, se você é intolerante, não adianta, os derivados também vão te inflamar. Por exemplo, glúten, é a mesma coisa, se você fica ali se expondo ao glúten, o glúten é extremamente inflamatório, então se você fica ali se expondo, você estressa o seu corpo, inflama, adoçantes, corantes, conservantes, pesticidas e etc. Então, agora vamos falar o quê? Das doenças crônicas, né, das consequências das doenças crônicas
consequência da inflamação crônica nas doenças crônicas transmissíveis, e vamos falar aí dos ingredientes do genoxidil. Então, vamos falar da tecnologia genoxidil. Tá? Então, antes, vamos colocar aí, né, o que elas se caracterizam, tá? O que é muito comum nas doenças crônicas não transmissíveis? É um conjunto de patologias que tem múltiplas causas e fatores de risco, longos períodos de latência, ela desenvolve a longo período o desenvolvimento dela. Ela tem um curso muito prolongado e ela não é infecciosa. E ela pode resultar no quê? Em incapacidades funcionais, né? A incapacidade ali do seu coração, do seu fígado, do seu pâncreas e por aí vai. Seu cérebro. E aí eu coloquei alguns exemplos clássicos para você, tá? Hipertensão arterial, que é popularmente chamada de pressão alta, doenças cardiovasculares, que é arritmia, insuficiência cardíaca, derrame, né? O AVC e etc. Neoplasias, né? Que são aí os cânceres, a diabetes mellitus, doenças respiratórias crônicas, que entra asma, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica e doenças metabólicas, que é o quê? A obesidade e a dislipidemia. Então, vejam que eu coloquei esse exemplo para vocês, que são até os exemplos que eu tenho mais clientes com essas situações, tá? Também tem as doenças neurodegenerativas que eu tenho bastante incidência de pessoas com esse tipo de doença. Então, essas representam um dos principais desafios de saúde pública, tanto pela alta prevalência, como pela rapidez com que a pessoa adquire, rapidez com que adquire destaque aonde? Nas mortes no nosso país e também fora do país. Então, precisamos nos cuidar. Tá? E aí, os fatores de risco, né? Coloquei para vocês de natureza comportamental, que é o quê? O que você pode mudar é do seu comportamento, tá? Que é o tabagismo, sedentarismo, alimentação não saudável, um excesso de peso, o consumo abusivo de álcool, um colesterol alto e a falta de descanso. Tudo isso influencia muito. Esse aqui eu gosto muito de mostrar nas minhas lives, que são as estatísticas de comorbidade, de mortes por Covid. Vejam, pessoal, que ela está ligada. Olha os índices que são mais altos aqui, que foram mais altos interligados. Então, pessoas que tinham hipertensão, diabetes, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica, foram aquelas que foram as condições mais relacionadas aí com morte por Covid-19. E o que está interligado essas doenças que eu citei? A uma má alimentação, uma intoxicação do seu organismo. Então, veja como que é. Então, assim, se você vê que as pessoas, elas, a grande maioria morreu porque tinham maus hábitos. Então, né, vamos cuidar da nossa saúde, porque nós vamos enfrentar aí muitas coisas pela frente, e aí se alimentando bacana, com certeza utilizando aí uma suplementação de procedência, como é o nosso produto, isso vai fazer muita diferença na nossa vida e já está fazendo. Eu peguei aí algumas doenças mais comuns para falar com vocês e relacionar aí alguns ingredientes do nosso produto. Tá? A hipertensão arterial, o que é? Quando a pressão está alta lá circulando, quando a pressão que está circulando lá nas nossas artérias, ela está mais alta do que o normal, tá? E aí é popularmente chamada de pressão alta, tá? Ela tem muitos fatores, ela é multifatorial. Mas o que se destaca? O estresse oxidativo, a inflamação, vejam, a imunomodulação e a disfunção endotelial. Então, são considerados aí como os principais fatores patológicos, né, que são associados, tá? Ela também está associada a distúrbios metabólicos e alterações estruturais e funcionais lá no órgão-alvo, que é o nosso coração. Então, vamos falar aqui, então, sobre como da tecnologia genoxidil, né, dos nossos ingredientes, tá? O que é muito importante para quem tem hipertensão? O óxido nítrico, tá? Por quê? Porque ele serve ali como um dilatador. Ele vai agir nas nossas células, nas paredes dos nossos vasos sanguíneos. E o que ele vai causar?
um relaxamento lá do músculo e aumentar o quê? O nosso fluxo sanguíneo, tá? Então, quais são os ingredientes aí que estimulam a produção do óxido nítrico? Um muito importante que nós temos na nossa composição, que é de extrema importância para quem tem aí hipertensão, é a vitamina C, tá? Dentre diversas propriedades, ela é fundamental aí para o nosso sistema cardiovascular funcionar bacana, porque ela é um antioxidante maravilhoso e ela tem uma atuação sobre o grupo de células que revestem lá a parte interna dos nossos vasos sanguíneos, artérias e veias. E essas células que estão lá dentro das nossas artérias, elas chamam células o quê? Endoteliais. Então, essas células que o nosso produto vai chegar e vai agir. É nela que o nosso produto, né, que os vitaminas, minerais, nutrientes, eles precisam entrar e agir. Tá? Então, o endotélio vascular, o que ele é? Ele é uma camada bem fininha de célula que tem a função de regular a nossa pressão arterial, tá? E essa é uma das funções dela, da vitamina C. Ela tem várias funções aí, diversas funções muito importantes. E uma delas é fazer essa contração do vaso para que não seja uma contração muito excessiva. Então, ela regula ali, ela tem o poder de regular. Então, essas células elas precisam de vitamina C suficiente para quê? Para que a parede esteja intacta e essas células sejam o quê? Constantemente regeneradas. Então, quanto mais células endoteliais funcionarem bem, né, melhor vai ser a regulagem da sua pressão. Então, veja a importância. Então, quando você tem uma deficiência de vitamina C, é aí um dos fatores que vai contribuir para quê? Para uma hipertensão, né? Então, vai ajudar, você consumindo vitamina C, vai ajudar na sua pressão arterial. Outra é a vitamina E. A sua administração a longo prazo, ela pode te ajudar a melhorar a saúde vascular, tá? Vascular no geral, e vai aumentar a biodisponibilidade do óxido nítrico. Aí, as vitaminas do complexo B, tá? É B1, B2, B3, todas, tá? Essas vitaminas, elas ajudam a combater o quê? Sintomas e as causas do estresse, da depressão e das doenças cardiovasculares. Então, a deficiência, por exemplo, da B1, ela pode causar embatimento cardíaco irregular. A deficiência da B6 e da B12 pode ocasionar hipertensão, retenção de líquidos, níveis elevados de homocisteína. O que é homocisteína? É um marcador lá para doenças cardiovasculares. E além de outras doenças, tá? A vitamina B9 ou ácido fólico pode diminuir suas chances de ter o quê? Um AVC, que é um evento que muitas vezes, né, leva a pessoa a ficar incapacitante, né? Ela não consegue, ou às vezes ela não anda, não realiza algumas funções, e também está ligada à morte, né? Então, tem a situação que a pessoa, né, fica ali de cama, algumas voltam, obviamente, mas também leva à morte, tá? E tem a vitamina K, que é uma das melhores vitaminas para combater a inflamação. É importante para a saúde lá dos nossos ossos, para o metabolismo, vai ajudar a prevenir muitas doenças, inclusive aquelas que estão relacionadas à saúde do nosso coração. Então, vejam aí, né? Eu coloquei dentre, né, muitos ingredientes, eu coloquei os que mais se destacam para pessoas com hipertensão arterial. Eu queria destacar algo. Hoje eu tenho muitos clientes que eu dou muitas dicas, né? Quando vocês forem começar a fazer do genoxidil, anotem a pressão de vocês pela manhã, na hora do almoço, à noite. Por quê? Quando você começa a fazer uso do nosso produto, isso eu tenho, assim, diversos clientes que eles, fazendo essa anotação, eles levam lá para o médico, e o médico dá alta do medicamento. E a pessoa fica lá só com a suplementação. Então, como é bom, né? Você ter que parar de gastar dinheiro com algo que só te inflama e que trata somente dos seus sintomas. Então, fica lá com o nosso produto que vai sempre estar agindo lá nas suas células, que é na causa raiz do problema, tá? E aí eu peguei a diabetes mellitus também, que é o quê? Uma doença
que é do metabolismo da glicose, que está relacionada, né, com o problema lá com o nosso pâncreas, que é um órgão que faz o quê? Produz insulina. Que ele é o quê? Ele é um hormônio que coloca o açúcar lá dentro das células do organismo, que remove o açúcar do sangue para a célula, para que essa glicose ela seja usada, que é o açúcar, né, no caso, ela seja utilizada pelo nosso organismo para quê? Para nos fornecer energia. Então, esse é um resuminho, né, do que é diabetes. Então, vamos ver lá quais são os principais ingredientes que vão nos auxiliar ali na diabetes. Muita atenção, eu coloco a vitamina D, porque muitos estudos já verificaram que tem aí alguma correlação, que existe alguma correlação entre os níveis baixos de vitamina D e o aparecimento da diabetes. Também tem a B1 e a B12, que são duas vitaminas que estão muito relacionadas à doença, tá? Então, as pessoas que vivem com diabetes, pessoal, elas têm uma tendência a terem níveis menores de tiamina no sangue, né? Que é a vitamina B1. Então, elas muitas vezes está relacionada a quê? A uma neuropatia periférica, nervosa, né, que tem a ver ali com os nossos nervos, né, ou seja, alguns danos dos nervos, né, que relacionam com o quê? Com o aumento de açúcar lá de açúcar lá do nosso sangue. O que acontece? A médio a longo prazo, acontece isso com as pessoas, né, que vivem com diabetes. Então, a pessoa pode vir a ter uma neuropatia periférica, quando ela tem muito açúcar aí no seu sangue. A vitamina C, ela ajuda a regularizar os níveis de sorbitol no sangue, que também estão aumentados quando leva a algumas complicações, inclusive voltadas lá à nossa visão, né? Que é retinopatia. E muitas pessoas que vivem com diabetes também têm retinopatia. Aí vem a curcumina, que é muito benéfica para diabéticos, tá? De acordo com alguns estudos, você ingerir cúrcuma, né? O diabético ingerir cúrcuma pode reduzir o quê? O dano oxidativo lá do cérebro e vai proteger as células, né, dos danos causados por níveis cronicamente de elevados lá de glicose no nosso sangue. Então, ela ajuda aí a diminuir, né, essa glicose do nosso sangue. E ela também melhora a secreção de insulina e reduz a produção de glicose. Então, veja como ela é muito importante para diabético também. Lógico, para todos, porque ela é um anti-inflamatório natural, mas aqui eu citei, né, no caso, para pessoas com diabetes. Neoplasias, câncer, que a incidência é altíssima de pessoas com câncer. Tá? O que é o câncer? Como que ele se inicia? Inicia quando a célula, né, de algum órgão ou algum tecido do corpo começa a crescer ali fora do controle, do normal. Esse crescimento é diferente, é anormal, tá? Então, em vez de morrer, as células cancerosas, elas continuam crescendo e formando novas células anormais, tá? E aí, elas podem o quê? Invadir outros tecidos, algo que uma célula normal ela não faz. Então, isso aqui é uma explicação de como o câncer, né, ele se forma. O crescimento fora do controle, essa invasão dos tecidos é que vai fazer que a célula se torne o quê? Uma célula cancerosa. E quais são aí, né, os ingredientes que eu coloquei para vocês, né, da tecnologia Genoxidil, do Genoxidil, que são importantes, tá? Então, a vitamina C, D, E e algumas vitaminas do complexo B, geralmente elas estão em níveis inferiores em pacientes oncológicos. Então, quando comparados a quê? A indivíduos saudáveis. Então, também selênio, zinco também são observados aí em níveis inferiores, e eles estão relacionados a algumas deficiências, tá? Dos mesmos. Então, a importância dessa deficiência de micronutrientes, o que ela está relacionada? Tá? O que ela pode comprometer? Ela pode comprometer o que? A recuperação, se a pessoa fizer uma cirurgia, então, recuperação pós-cirúrgica. Ela aumenta o risco de complicações também pós-cirúrgicas,
Então, veja a importância de, né, manter sempre o uso ali do genoxidil, que tem todo esse complexo que eu citei. Aumento dos riscos de sintomas depressivos e compromete o sistema imune do paciente, porque a pessoa com câncer, né, ela tem aí muitos, está ligada muito aí as pessoas têm muita depressão, né? Está ligado muito ao seu estado emocional, então tem que tomar muito cuidado. Outra coisa importante é, se você não tem um sistema imunológico bacana, bom, reforçado, você, por exemplo, não consegue fazer uma quimioterapia. Você vai ter que tomar umas injeções para poder fazer. Então, a importância, né, de quem está passando por esse processo ter uma alimentação bacana e fazer uso aí de suplementos de procedência, como o nosso produto. Aí tem a clorofila, que tem propriedades, olha que interessante, antimutagênicas, elas atuam o quê? A favor da proteção da mutação de células, que é aquela alteração das células. Então, elas evitam que ocorram o quê? Erros nas cópias dos materiais genéticos durante a divisão celular. Então, veja que a clorofila aí, ela também tem um papel bem importante. E a vitamina C, né, que ela olha só, ela é um quimioterápico natural. Então, é uma substância, né, nociva para a célula cancerígena. Por quê? Porque ela não mata a célula saudável, ela vai agir na célula cancerígena. Então, veja aqui outra informação interessante. Então, veja como é rico, né? Como os nossas vitaminas, minerais, fitonutrientes, eles são tão ricos, eles estão tão benéficos. E eu fico muito feliz que as pessoas hoje elas estão abrindo mais a mente para isso e vendo que em determinadas situações, sim, a medicação ela é importante, claro que ela é, mas é importante, sim, ter esse aporte de nutrientes ali adequado. Isso vai te ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento, né, do problema que você está aí passando. Então, os fitonutrientes, coloquei no geral para vocês, porque eu já citei alguns, tá? Eles têm característica aí muito comum dizer que tem propriedades anti-inflamatórias, tá? E eu coloquei os flavonoides, que são campeões aí no combate da inflamação. Então, pessoal, a inflamação, ela é problemática porque ela é um fator subjacente no desenvolvimento e no agravamento de muitas doenças crônicas, inclusive aí, né, as que eu citei, cardiovascular, câncer, diabetes, etc. E aí tem algumas pesquisas, né, que dizem que os flavonoides podem ser úteis para quê? Para reduzir a inflamação que acompanha a obesidade. Por quê? Porque desempenha aí um papel essencial na proteção contra os danos oxidativos. Lembrando que a obesidade é um estado de inflamação de baixo grau persistente. Então, assim, o que acontece na obesidade? As suas células, né? Células de gordura, os adipócitos, né? Eles estão o quê? Inflamados. Então, tem a importância aí, né? De consumir nutrientes, e é o que eu falo hoje. A obesidade precisa, sim, ser tratada, porque é um problema de saúde. Então, assim, células de gordura não são boas para o seu organismo, são células inflamadas, e isso pode causar muitas consequências aí, né, a médio e longo prazo. Então, a importância de manter um peso saudável. É isso. Não é estar lá perfeito, magro, musculoso, não. É estar no seu peso ideal. Isso é importante, tá? É importante colocar em mente isso, peso ideal. Aqui eu coloquei mais ilustrativo para vocês saberem quem são os flavonoides, que é flavonas, isoflavonas, flavanonas e etc. Então, com base em muitos estudos, né, muitos nutrientes e fitonutrientes, então eles são capazes de quê? De modular significativamente, desculpa, a função imunológica, que vai fazer o quê? Reduzir a inflamação. Então, né,
os nossos nutrientes lá, que são vitaminas, minerais, aminoácidos. Então, tudo isso vai ajudar a reduzir a inflamação, tá? E também a suplementação adequada, né? Que é uma excelente estratégia, né? Como complemento, aí, como eu citei, de algumas terapias, né? Farmacêuticas ou médicas convencionais. Então, nunca retire o seu medicamento sozinho, sempre acompanhado aí de uma alta médica. Isso é importante. Vá fazendo uso do produto, que você pode ter certeza que lá na frente ele vai estar, sim, colaborando para que você ou retire ou você reduza a dosagem e, quem sabe, se livre, né, desses produtos que nos inflamam, tá? E aí, para finalizar, pessoal, eu deixei para vocês o quê? Um checklist para você ver o que você pode mudar na sua vida, né? Vamos se autoavaliar e ver o que a gente pode mudar. Por quê? Porque o genoxidil, ele precisa, sim, da nossa ajuda, tá? Ele precisa que você também mude o seu estilo de vida, os seus hábitos alimentares, porque é o que eu sempre falo, a pessoa, ela faz uso do produto, mas ela continua lá, inflamando, consumindo produtos ultraprocessados, cheios de conservantes, cheios de corante, continua muito estressado, sedentário, e quando eu falo em sedentário, eu falo, né, começar a se mover. Eu gosto de falar isso, pessoal. Vamos se mover, vamos começar a sair do sofá, lavar uma louça, limpar a casa. Isso já faz com que você se mova. E isso já vai ser benéfico para você. Então, vamos lá ver o que vocês podem mudar. Você consome muito açúcar? Então, cada um faça uma reflexão aí do que pode mudar. Consome muito álcool? Hoje eu tive uma cliente que me perguntou em relação ao álcool, se o álcool, ele inflama. Sim, ele inflama e pode prejudicar, sim. Não estou falando para você zerar o álcool, mas que ver qual que é a rotina que você ingere uma bebida alcoólica, porque não adianta, né? Foi o que eu falei, adianta você ingerir bebida alcoólica e ficar lá tomando genoxidil para te desinflamar. Não precisa ter tudo moderado na nossa vida. Tá? Que tipo de óleo que você utiliza? Então, por exemplo, as pessoas enchem de óleo de soja, de milho, canola, girassol. Vocês precisam saber que esses óleos que estão ricos em ômega 6, eles precisam estar equilibrados com o quê? Com o ômega 3, que é chia, linhaça, peixes, frutos do mar, salmão, sardinha, etc. Porque, caso ao contrário, você também vai estar inflamado. E no nosso produto, nós também temos ômega 3 e ômega 6, lá em sinergia, em equilíbrio. Então, precisa também prestar atenção na nossa alimentação. Desculpa. E aí, consome muito embutidos, né? Aí tem presunto, peito de peru, que antigamente as pessoas achavam que peito de peru era uma coisa maravilhosa. Não, não é. Linguiça e etc. Consome muito. Vejam o que eu escrevi. Consome muito. Come muito na rua, pastel, coxinha. Tudo isso são alimentos que são fritos num óleo que não é bacana, que não é bom. Então, vai te inflamar mais ainda. Então, veja como os hábitos alimentares, né, podem nos ajudar a ser menos inflamado, tá? E aí, vamos verificar, em contrapartida, você vai verificar o que você está aí consumindo bacana. Está consumindo fruta, legumes, vegetais, leguminosas, sementes, água? Leguminosas são aí grão de bico, feijão, lentilha. Está consumindo? Está consumindo sementes de girassol, de abóbora, chia? Está consumindo isso? Está bebendo bastante água? A água é fundamental para a nossa vida, para o funcionamento dos nossos órgãos. É extremamente importante porque ela vai ajudar o nosso produto a mover melhor o nosso sistema desintoxicante, dentre outras diversas funções. E se você tempera seus alimentos aí, né? Até coloquei com algumas especiarias, por exemplo, e com menos sal, né? E consome alho, etc. Então,
Eu coloquei tudo isso para vocês, por quê? Para vocês fazerem uma reflexão, né? Do que vocês podem melhorar na vida de vocês para que o produto ele seja ainda mais benéfico para você, para que você realmente cuide da sua saúde, para que você possa envelhecer com qualidade de vida, ou para que você possa passar por uma doença com qualidade de vida, menos inflamado, com menos dores. Então, isso é importante. E eu tenho muitas situações, eu tenho muitos clientes, né, que relatam isso, que melhoraram muito na relação de sintomas, que se sentem melhor, com menos dores, pessoas estão enfrentando problemas graves. Então, vamos tratar, né, para que nós tenhamos o quê? Qualidade de vida, bem-estar e saúde, que é o propósito do nosso produto. E aí, um suplemento alimentar de procedência e completo. Você está fazendo uso? Eu sei que vocês que estão aqui estão, sim, fazendo uso aí do nosso suplemento alimentar, né? Que é um suplemento extremamente completo. Não é à toa que ele é chamado aí, né, de o tablete mais completo do planeta. Então, esse é meu recadinho para vocês, essa é toda a minha explicação nas doenças, para que nós possamos prevenir e também e quem já está passando por isso possa tratar, saber quais os ingredientes do nosso produto ajudam na inflamação, que muitas vezes também geram muitas dores.